nossos pensamentos. Vamos aqui sentir essas vibrações dessa casa, essas vibrações amorosas que nos abraçam, nos envolvem. E vamos, em primeiro lugar, agradecer ao nosso Pai por mais um dia de vida, por permitir que estivéssemos aqui reunidos. Com muito carinho, vamos saudando o mentor dessa casa, nosso querido irmão Estevão, que junto com seus trabalhadores nos recebe aqui de braços abertos. A nossa gratidão. Também com muito carinho e muito amor, vamos também agradecer aos nossos mentores, esses nossos anjos da guarda, esses amigos que nos acompanham nessa encarnação, aceitar essa missão, com muito amor e carinho. Eles que procuram nos incluir, nos proteger, nos ajudar na medida que é permitido, que é possível, respeitando o nosso livre-arbítrio. Com muito carinho, que eles se sintam abraçados por cada um de nós. Gratidão. E com muito respeito, muito amor, vamos à nossa mãezinha querida, Mãe de Jesus, a nossa mãezinha espiritual. Essa mãe que nos abraça, nos acolhe, sempre está nos correndo nossos desafios. Mãe, gratidão, gratidão por tudo. Gratidão pelas bênçãos que recebemos diariamente. Gratidão por esse trabalho, esse amor que a senhora tem com nossos irmãozinhos no Vale dos Suicidas. A senhora amparando por aí, nos abraçando, nos envolvendo em muita luz. Com muito respeito, mãe, pedimos humildemente que a senhora nos dê até seu filho, o nosso divino Mestre Jesus. Mestre, estamos aqui diante de Ti, com muito respeito, muito amor, ajoelhados em espíritos, só para lhe agradecer. Gratidão pelas bênçãos que recebemos, por sempre estar nos apoiando, nos amparando, encaminhando mensageiros para aliviar as nossas aflições, os nossos desafios, nos fortalecendo. Pedimos humildemente, Mestre, as Suas bênçãos para essa casa, para cada um que aqui se encontra, para aqueles nossos amigos que aqui não puderam estar hoje, para os nossos familiares, para os nossos lares, para todas as casas que falam em Seu nome. E humildemente, Mestre, agradecemos também pelo aprendizado, por tudo que o Senhor nos deixou, pelas Suas lições, o Senhor nos dando um exemplo de vida ao qual temos que percorrer para a nossa evolução. Gratos que somos por tudo, pedimos licença para que possamos dar início a mais um aprendizado. E assim nós dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles a quem nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentações, mas livrai-nos de todo e quanto é mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Aqui, ó, uma peça aqui. Ah, não, esse é o pendrive. Ah, tá aqui. Meu? Ah, o seu. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece me
Assim em prece, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos que estão aqui. Eu sou Neide, faço parte desse grupo de amigos aí. No dia a dia está vivendo cada vez sua missão e a sua experiência. Me sinto honrada de estar mais uma vez aqui palestrando para vocês. Não preparei muita coisa não, acho que... Vamos ver o que vai rolar. Eu só faço os slides para me garantir. Essa é a verdade. Mas é mais uma conversa. Nós sabemos todos iguais, embora não saibamos que sabemos todos iguais. Basta só a gente deixar fluir o nosso conhecimento interior, né? A nossa caixa espírito. Aí a gente vai vendo que a gente sabe tanto quanto o outro. Eu estou aqui mais para aprender do que para ensinar qualquer coisa para vocês, tá bom? Quando eu preparei essa palestra, lá em maio, junho, que eu pretendia apresentar, tinha um dia marcado em julho, aí tive que passar em junho, tive que passar para julho, por motivos alheios aí à minha vontade. Eu tinha pensado na palestra com uma energia diferente. Aí de lá para cá, nesses 6, 7 meses aí que se passaram, mudou completamente a minha energia, o meu sentimento com relação à palavra caridade. Assim, a gente sempre, quando fala em caridade, fala em palestra, ouve falar assim, fora da caridade não tem salvação. Não há salvação. Que é o que se costuma ter no Evangelho, né, nos escritos. E aí eu resolvi pôr só caridade, né? Independente da salvação, não, nós temos que ser caridosos. Eu acho que essa é a nossa finalidade, né? É sermos caridosos. O que vocês veem de diferente ali na imagem? Que não é um título, é um tópico. Oi? Não é um título, é um tópico. Não, é um tópico, isso. E todo tópico tem um ponto de início para demonstrar o que ele é. Agora à tarde, no fim do dia, depois que eu fui revisar os meus slides, foi que eu me toquei, que veio, né, esse significado. A caridade, ela tem um início, não tem um fim, né? Então, ali, aquele ponto que seria o tópico, Gabriela, seria o início da caridade, não tem nenhum outro ponto ali determinando um fim para ela, né? O que vocês entendem de caridade? O que vocês sentem com relação a essa palavra, a esse ato, essa conduta chamada caridade? Chico muito bem expressou ali, né? A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. O que é praticar uma caridade? Alguém gostaria de falar? Seu João, eu sei que o senhor vai te falar. Eu estou olhando para você porque a palestra é sua, mas está aquilo que nós falamos todos. Mas todas as minhas palestras é mais um bate-papo do que uma aula, né?
o bate-papo, que é assim que a gente vai se descobrindo e eu vou aprendendo com vocês. Eu acho que essa caridade aí é uma coisa que está intrinsecamente dentro da gente, né? Uhum. Quem consegue praticar só se sente melhor, né? Fica muito satisfeito depois que pratica essa caridade, né? Que percebe que, como se fosse uma caixa d'água que você tira, acaba sendo suprido e às vezes até transborda, né? Às vezes transborda, e permite que você faça mais qualidade ainda. Então, uma hora fica sem fim, um negócio que não termina. Seria a prática de um ato, então? Seria. Mais alguém? Eu acho que a mesma coisa que é óbvia origina do amor. Com certeza. Se você tiver amor, logicamente você vai praticar a caridade até por atos, né, pensamentos. Caridade, segundo o Espiritismo, é o exercício do verdadeiro amor. O que a gente entende como verdadeiro amor, né? Aquele amor puro, incondicional, sem interesse em qualquer recompensa, e ao mesmo tempo um dever de cada indivíduo para com os demais em todas as circunstâncias. Então, não é só um ato, é um dever que a gente tem de praticar a caridade, né? Para mim, nada mais singelo do que uma criança. Ela pratica a caridade o tempo todo. Porque ela faz, ela brinca, ela ajuda, ela se dispõe, sem nem pensar se aquela pessoa vai trocar. Ao longo da vida, a gente acaba perdendo, infelizmente, esse sentimento de pureza, né, do ato. Mas a verdadeira caridade é o desejo de ser útil aos outros sem pensar na recompensa. Nada mais puro. Eu pus essa imagem aí, porque para mim isso tem a frase e a imagem. É uma pureza, ela está ajudando outra criança, né? Alguém saberia me dizer qual é o sinônimo? A mesma coisa que a palavra caridade? Eu vou botar uma tecla, daqui a pouco vocês vão ver, o tempo todo, na mesma tecla, o tempo todo. Até que ele tentar impregnar dentro da gente. Qual seria o sinônimo de caridade? Muda aí com a primeira fila, O sinônimo, eu acho que é o amor, né? O que mais? O sinônimo de caridade. O jovem ali que está pensativo. Não que a gente seja velho, tá? Você aqui, ela também, a outra jovem aqui. Sinônimo de caridade. E você falou mesmo. O que mais? Servir. Sim. Porque quando você pratica um ato em prol do outro, você está servindo ao outro. Ouvir. Tem N sinônimos. A gente sentir compaixão, amor, bondade para com o outro, benevolência, piedade, misericórdia, dentre tantos outros, solidariedade. Quando a gente pratica a solidariedade, a gente está praticando um ato de caridade. A gente acha que caridade é a Madre Teresa de Calcutá que praticou, irmão Lúcio que praticou. Não, quando a gente dá um abraço numa pessoa que está precisando, que a gente sente, né? A gente está sendo caridoso, a gente está praticando caridade. E hoje em dia eu me arrisco a dizer que cada vez mais eu nele tenho visto atos de caridade nas pessoas. Sabe, em grupos como o GEM, como a FEI, como tantos outros de igrejas, quaisquer que sejam, praticando atos de caridade. E o antônimo, o contrário de caridade. Não vale desamor, tá? Porque fica fácil. Egoísmo. O egoísmo é um ato, o antônimo de caridade. Celso. Ódio. Não sei
certeza. Egoísmo, ganância, malvadeza. E até de pensamento, viu, gente? Malvadeza de pensamento que não é mais caridoso. Ganância, amargura, impiedade e por aí vai. A caridade é amor. A prática do bem ao semelhante é uma excelente escola para a alma. Então, quando a gente pratica, participa de grupos, pratica caridade, a gente está tendo aprendizados. É uma escola para a nossa alma. Isso é frase de Chico. Esqueci de pôr o nomezinho dele ali, o crédito para ele, mas é frase de Chico. A caridade é amor, a prática do bem ao semelhante é uma excelente escola para a alma. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível, que desejaríamos que nos fosse feito. Eu grifei todo o bem e possível, que às vezes a pessoa tem tanta ânsia, tanta vontade de praticar o bem, que extrapola as condições físicas, financeiras, emocionais, né? A hora que vê, tá com aquela ansiedade latente. Não, é possível, dentro da sua possibilidade. Eu falei agora há pouco, um abraço é um ato de caridade. Você não precisa ir lá comprar, fazer uma compra para levar. É um ato de caridade, é muito bom, mas a gente não precisa de atos grandes para praticar a caridade. Um abraço, um ouvido, que às vezes tem tanta gente, né, hoje em dia precisando ser ouvido ou querendo ser ouvido, e a gente às vezes não para ouvir, não para, né, para se colocar à disposição 5 minutos ao telefone, meia hora, que seja. Isso é um ato de caridade também, somente ouvir, que não é somente, é muita coisa. Às vezes tem aquele amigo que a gente vê que está passando por algum momento e a gente na correria, com os nossos problemas pessoais, com as nossas questões pessoais, não para observar, para ver. Não para aqueles 5 minutinhos. Eu vejo os amigos do meu filho, que às vezes ele comenta alguma coisa, não me conta, mas comenta alguma coisa de um amigo que estava precisando, que ele ficou ouvindo. É difícil você ter uma pessoa, né, que de repente te olha, te enxergue e fala, não, eu vou ouvir a Miriam nos 5 minutos. Quem sabe, né? Aqueles 5 minutos salvam. Então a gente não precisa querer praticar atos grandes, é dentro das nossas possibilidades, né? E não perder a chance de praticar qualquer ato de caridade. Nunca. Teve a oportunidade, qualquer que seja ela, porque o tempo que a gente faz, né? Vocês participam, algumas pessoas aqui eu sei que sim, de grupos, de momentos assim, de doação de tempo, na prática de alguma caridade, de algum movimento nesse sentido? Sim? E como que é? Como que é? Muito gratificante. O que você faz? Conta pra gente. Eu participo na casa de criança. Nossa. Aí tem uma empresa que eles ajudam e sempre precisa de pessoas para estar ajudando voluntários, né? Voluntários. Eu sou como voluntário. O que precisar para ajudar, eu ajudo. E você acha que você ensina lá alguma coisa? Sempre ensina, né? Aprende. Mais aprende do que ensina. Apesar de ser criança. A gente vira criança nessa hora, não é? Também. Eu acho que a gente sempre mais aprende do que ensina. A gente mais é ajudado nessas horas do que ajuda. Porque eu acho que a energia que você recebe de volta, de gratidão, não tem preço, né? A qualidade isso é muito bom. Gabriela, você participa além daqui? Sim, eu faço um projeto com a faculdade para ajudar pessoas que não podem pagar por cursinho de vestibular. Nossa. E a gente dá aula para eles. Assim, a gente recebe um valor muito simbólico só para poder ir para lá e tudo mais, mas a gente faz tudo acontecer e ajuda com materiais,
né? Meu pai me leva 10 horas da noite pra lá, fica até às 11 dando aula. Mas é isso, é muito legal você ver o quanto isso ajuda, assim, você receber. Eu recebi muito, assim, depois dos vestibulares, né? Eles falam, nossa, professora, né, consegui fazer tal exercício e tudo mais. Com essa idade, chamar de professor. Não, mas fala assim, gente, não me chama assim que eu me sinto velha. Fala Gabi, sabe? De igual por igual, também sou aluna. E aí eles me mandam, professora. Mas é muito legal. É bom, né? É gratificante. Aí, quando você vira um desses alunos entrando na faculdade, cursando e lá na frente se formando, não tem preço. Eu fui professora durante muitos anos da minha vida antes de entrar na justiça. E não tem preço. Quando a gente vê eles, né, crescendo, você vai ver. Além de ser hoje gratificante, será muito mais no futuro, não tenho dúvidas disso. Em O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? É isso que Kardec quiser saber. Porque o sentido da palavra caridade é dentro de cada um, né? Cada um de nós ali entende, sente de uma forma. Mas Jesus, como é que Jesus entendia a palavra caridade? Como ele praticava a palavra caridade? Alguém de vocês lembra? Quem já estudou o livro, sente ou imagina como Jesus entendia a palavra caridade? O que era para Cristo 2022 anos atrás ser caridoso? Ele era a caridade de pessoa. Em pessoa, em energia, em luz. É um sinônimo de caridade, você não estava perguntando? Sim. Jesus. Jesus é mesmo. Eu acho que tudo começou com ele, a fazer sentido com Sim. ele, né? Tem uma resposta que os espíritos deram para Kardec. E é aí que eu vou bater, gente, porque quando eu estudei lá atrás para esse tema, e acho que por isso que eu acabei mudando, tirando de fala da caridade na salvação, coloquei só caridade. Foi por conta dessa resposta que eu comecei a estudar as palavras para tentar entender o que significava cada palavra que é dada nessa resposta pelos espíritos. Depois de tentar entender, eu tentei sentir cada palavra, porque entrar aqui é fácil. Tudo na nossa vida aqui, às vezes a gente enlouquece. Se a gente bobear, a gente fica maluco mesmo, né? Aqui. Mas a hora que a gente joga pra cá, que a gente sente, tudo faz sentido, né? Então a resposta que eles deram é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O Pai Nosso fala em perdoar as nossas ofensas, né? Então, assim, benevolência eu fui no dicionário sabendo que se tratava. Indulgência também. E perdão eu também fui. Porque a gente fala em perdão, né? Mas a gente não sente o perdão, né? É uma coisa muito maior do que a gente fala do que está escrito ali. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Aí eu botei ali, ó. O que é benevolência? É uma bondade de ânimo para com algo ou alguém. A gente ter uma boa vontade. Então, benevolência para com todos, bondade para com todos, boa vontade para com todos. Indulgência, disposição para perdoar culpas ou erros. Clemência, misericórdia. Clemência e misericórdia são palavras tão fortes, né? Remete a épocas assim, feudais, pelo menos para mim. Indulgência para as imperfeições dos outros. Indulgência, disposição para perdoar culpas ou erros dos outros. Clemência e misericórdia. E perdão.
Reconhecer que alguém errou contra você, contudo optar em deixar o rancor de lado em relação a essa pessoa. Difícil. O perdão é um ato de decisão no que se refere às questões internas que perturbam a paz do indivíduo. O perdão só faz bem a nós. Engana-se quando a gente perdoa um ato, uma atitude, uma passada de perna, uma resposta mal dada. Está perdoando o outro. A gente está perdoando a si mesmo e fazendo bem a si mesmo. O perdão, eu não tenho dúvidas de que só faz bem a quem perdoa. Porque às vezes você perdoa e a pessoa não está nem aí, ela vira as costas e acabou, né? E se você fica com aquele sentimento de raiva, de rancor ali dentro e não perdoa, para quem está fazendo mal? A pessoa tomou atitude e virou e continuou vivendo. Mas você está ali remoendo. E quando se remoe aqui dentro, só faz mal a quem remoe. Então perdoar, gente, é difícil? Muito. Não tem a menor dúvida disso. Mas a partir do momento que a gente perceber que o perdão só faz bem a nós mesmos, que nós somos os maiores beneficiados com o perdão, ninguém mais vai nos afetar. Eu li uma vez, um dos livros que eu li, que a gente só se sente ofendido quando a gente deixa a ofensa entrar dentro da gente. A partir do momento que a gente é questão de treinamento interior e demora. Mas a partir do momento que a gente para de se sentir, consegue não se sentir mais ofendido pelo que quer que seja, a gente não tem que perdoar ninguém. Porque a pessoa não nos ofendeu. A pessoa está sendo ela. Né? Então, assim, se ela não te ofende, o que você tem que perdoar? Você não tem que perdoar. Ah, não, mas algumas vezes me sinto ofendido. Perdoa, porque só o maior beneficiado seremos nós mesmos. Né? Então, ali ele fala, perdão das ofensas. A doutrina nos ensina que a caridade pode ser exercida de várias formas. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz que tem a caridade moral e a caridade espiritual. O que seria uma caridade moral? O que vocês acham? Quando se fala em caridade moral e caridade espiritual, o que vocês entendem por caridade moral? Estou dando uma provinha de surpresa, né? Aquelas que a gente chega na faculdade, chega no cursinho, chega no colegial, fecha tudo, guarda tudo, dá uma prova para você. Exatamente. Uma única resposta. Estou dando uma provinha, aplicando uma provinha que vocês não imaginavam, né? O que seria? Maia, o que você entende como uma caridade moral? Caridade? Moral. Porque o Evangelho, a doutrina fala que pode ser exercida a caridade de várias formas. O Evangelho nos ensina que existe a caridade moral e espiritual. Você tem uma ideia, imagina o que seria uma caridade moral? Eu acho assim, nós somos pais, damos exemplos do certo, né? Caminho correto, espiritual, para que eles possam ser seres bons. Eu vejo assim, a gente como pais, a gente já pensa lá nos filhos, né? Então, acho que a caridade é esse acolhimento que ele tem dentro de casa, que estivesse em casa, né? Para você procurar mostrar o caminho do bem, fazer os que percorrem esse caminho, né? O que é o certo, o que é o errado, né? Alguém mais? Está quieta hoje. Como diz a Lourdes no nosso estudo do Evangelho de quarta-feira, hoje eu ficarei de ouvinte. A Lourdes, quando começa os estudos na quarta-feira, ela já escreve no chat. Hoje eu ficarei de ouvinte. Só que quando ela começa, ela perde a mão, né? Ela tem mesmo, ela começou a falar de um assunto e é muito bom ouvi-la, né? Ela, pelo menos a mim, ensinou bastante. Olha lá, caridade moral. As leis morais são prescrições da primeira pessoa. Estabelecem como eu devo proceder para com o próximo, sendo isso a ordem de dever moral, e não ao contrário, como o outro tem que
É porque a gente tem mania, né? Ah, não podia ter sido tratado assim, ele não devia ter feito isso comigo. Mas o que eu fiz com o outro? Né? Como eu agi com o outro? Porque eu me magoo pelo outro, pelo que o outro fez comigo. Mas o que eu fiz para o outro? Né? Então a caridade moral é isso. Ela estabelece, digamos assim, conceitos morais como uma coisa interior de cada um, de como eu tenho que tratar o outro, como eu tenho que agir com o outro. E não como ele tem que agir comigo. Porque, como você disse, exemplo, se eu trato com respeito, eu serei respeitada. Eu não posso esperar respeito do outro se eu não respeito o outro, que quer que seja o outro. Né? Então, sou apaixonada por você. Então, a caridade moral vem daí. Antes, então, da gente se ofender, antes da gente reclamar, julgar, como fizeram conosco, vamos parar para pensar o que eu fiz com outra pessoa. Né? Porque às vezes eu acabei de falar, respeito e eu não respeito. Né? Eu quero dignidade, mas eu não trato com dignidade a pessoa que está do meu lado. Isso acontece muito em casa, né? Em família. A gente acha que é da família, pode responder, pode xingar, pode reclamar, pode dar aquela resposta de atravessada. E lá fora a gente trata com medo, com preocupação, engole as coisas às vezes, né? Para não se dispor. Põe umas máscaras, né? Põe umas máscaras, exatamente. E ao contrário. E assim, gente, eu não estou falando teoria para vocês, não. Eu estou falando que eu tento praticar. Consigo? Eu não sei. E uma coisa que eu passei para o meu filho, nós passamos para o nosso filho e meu marido. Tudo começa em casa, que é o nosso núcleo, certo? Então, se dentro de casa a gente se respeita, você está dando exemplo para o filho que você está educando. Ele vê você respeitando o marido respeitando a esposa. Ele aprende a respeitar, não tem como ser diferente. Eu me lembro de um sobrinho do Ricardo, nosso sobrinho, que uma vez os pais pegaram ele virando uma Coca-Cola no bico. Ele abriu a geladeira, era um topo assim, topo, né? Ele abriu a geladeira e tomou. Aí o pai falou, Lucas, não se pode, tem mais gente que vai tomar essa garrafa de Coca-Cola. Na hora ele virou, tio Cá, toma, por que eu não posso tomar? O Carlos pegou um final de uma Coca-Cola, virou e ia jogar fora a garrafa. Mas a criança, tomando a Coca-Cola no bico, para ela pode tomar no bico. Não quer saber se tem. Quer dizer, o exemplo do tio, se o tio pode, por que eu não posso? Né? Então é um exemplo. É o tratar a pessoa com respeito, falar baixo, entendeu? Tem hora que não dá, mas a gente tem que criar o hábito. A prática leva à perfeição. Seremos perfeitos? Não sei, mas seremos menos imperfeitos com a prática. Né? Então é dentro de casa que a gente começa, sempre. Porque não adianta nada que está uma luta, esse lá fora, tudo lindo, maravilhoso. Não. O que a gente precisa? A gente precisa viver em paz aqui. Porque a hora que você vive em paz, dentro de casa, dentro da família, você leva a paz lá para fora. E a hora que você está tentando viver em paz dentro da família, você está praticando a caridade com o outro também. Né? Então, e eu repito, é um treino, uma coisa diária. Às vezes a gente reencarna, né, quem é espírita e acredita nisso, até mesmo para quitar algumas dívidas de uma outra encarnação. A coisa ali não pega, a coisa ali briga, a coisa ali é difícil. Mas a gente tendo conhecimento que de repente a gente está juntos de novo para resgate, para resgatar algumas coisas, de tanto a gente praticar, de tanto a gente respirar, estudar, a gente com o tempo vai ver que fica menos difícil, a coisa vai aliviando. Né? Como praticar a caridade moral?
praticar a caridade moral é tentar colocar-se no lugar do outro. É o lugar mais difícil, viu, gente? Que existe no mundo. A gente se colocar no lugar do outro. É muito difícil. Mas também é a prática do colocar-se no lugar do outro, a insistência, a repetição. Aí a gente percebe que as coisas acabam acontecendo, na hora que você vê, você já está no lugar do outro e não percebeu. Né? Então, assim, o que aquele outro está passando? Né? Colocar-se no lugar do outro, daquele que vivencia uma dor, um sofrimento, uma necessidade. Né? O que eu faria se eu estivesse no lugar dele? Né? O que eu gostaria que fizessem por mim se eu estivesse no lugar dele? Vou tentar estar lá, dentro do possível, né, praticar a caridade. Eu vou tentar fazer o meu melhor, o máximo, porque às vezes o meu máximo parece o mínimo, mas é o meu máximo. Eu fiz o meu melhor, era aquilo que eu tinha que oferecer. Né? É ter a capacidade de compreender o que ele necessita, como ele deve estar vivendo aquele momento. Um movimento voluntário, que é iniciado pelo sentimento de solidariedade. A partir do momento que a gente se solidariza com o outro, a gente começa a se colocar no lugar dele. Tem que praticar. Ao agir, aí a gente vai estar voltando lá naquelas respostas de indulgência, benevolência e perdão. Ao agir, como deve ser a minha ação para com o próximo? Estamos falando de caridade moral. Tá? Como que eu pratico a minha ação com o outro? Ao pensar, porque a gente não só age, né? A gente pensa também, a gente mais pensa do que age, essa é a verdade. Avaliando ou julgando o próximo, tá? Estamos falando de caridade moral, não que toda vez a gente avalia ou julga o próximo, mas levando para a caridade moral. Como eu devo proceder quando eu penso? O pensamento é um bicho, né? Se a gente deixar, ele leva a gente embora. Ao sentir, como eu devo receber a ação do próximo. Né? Essas três faculdades de regulamentação moral da conduta do homem, no seu relacionamento com o próximo, devem ser consideradas se a gente pretende estabelecer com a gente mesmo esses deveres morais em relação à prática da caridade. Né? Como que eu ajo com o outro? O que eu penso com relação ao outro? Como eu penso em relação ao outro? E como eu sinto quando o outro age ou pensa ao meu respeito? Alguém quer falar alguma coisa? De ação, pensamento, sentimento, em relação ao outro, quer contar alguma coisa, quer compartilhar alguma experiência? Eu gostaria de ouvir. Eu trabalho com treinamento, né? Desenvolvimento pessoal e profissional. Dentro do que eu dou uma misturada com o espiritismo, porque é um viés meu, né? A gente lá trabalha numa ordem, é o pensar em primeiro lugar. Depois que a gente pensa, a gente vai ter um sentimento. E por último, a gente vai ter a ação. A ação é a expressão do que passou pelo filtro, aí vai ter ação. E domingo eu dei uma palestra lá na FEIR, né? E o que você está me trazendo de reflexão para eu mesmo que fiz a palestra lá, não desse tema, mas do capítulo 8, a gente tem que agir com a pureza de coração, que é o que o Cristo ensina, que está no capítulo 8. Se não tiver pureza, vai estar com a hipocrisia, vai estar com o julgamento, vai estar com toda essa impureza. Tem que ter pureza de coração para dar certo a caridade. Essa é a reflexão assim, que dá essa mistureba de domingo com agora para mim. Eu acho assim, existe a realidade de cada um de nós que estamos aqui, imagina do mundo, né? É única, típica de cada um. E eu acredito também que a gente veio com uma missão, a gente fez algumas escolhas antes de estar aqui.
E o livre-arbítrio é quem vai determinar, né, como que a gente vai para a próxima fase. Então, assim, mas isso, mesmo a minha realidade sendo diferente da tua, dela, da outra, dentro de cada realidade, a gente ainda tem possibilidade de buscar essa pureza. É demorada, pode não ser numa encarnação, em 10 encarnações, pode ficar para a próxima, mas eu acho que o fato de você estudar, de você conversar, de você ouvir palestras, assistir filmes, ler alguns livros, Chico tem N livros que a gente pode citar aí, que nos trazem muito autoconhecimento. Eu acho, volto a repetir, é a repetição daquilo, é a repetição da busca que a gente faz para se autoconhecer, e o autoconhecimento é um longo caminho, mas nos ajuda muito a ficar menos impuro, porque falar de perfeição e pureza é uma coisa muito forte, não é impossível. Eu, falando por mim, não sei o que eu vou conseguir alcançar nessa, mas eu imagino que eu já alcancei algumas na outra, e ficarão outras para as próximas, que serão muitas aí ainda. Então eu acho que a busca, o conhecimento, o autoconhecimento é que nos leva a refletir, a pensar e fazer esse pensar, sentir, agir. Pensar, trazer para cá e daqui. E a caridade você faz daqui. Porque lá atrás, algumas vezes já apareceu. Caridade é amor. Puro, incondicional. É um tipo de amor que eu ainda não conheço. Pelo menos eu acho que eu não conheço. Né? Mas um dia eu sei que eu vou chegar, vou conhecer, vou viver um amor incondicional. E assim, comigo. Não, eu conheço, com meu filho. Eu acho que amor de mãe, tem a mãe aqui, e quem não é que tem um animal. Então, amor é uma coisa, gente. Eu tenho filho e tenho bicho, gato, cachorro. Uma coisa assim, vai além da gente. Quem não tem, eu sugiro que tenha. Ou filho, se puder, tiver na idade, na época certa, ou bicho. Porque eles fazem muito bem. Então, assim, acho que chega próximo ao incondicional, né? Mas é a prática, é a tentativa. Eu acho que a gente não pode deixar de tentar praticar a caridade, de tentar se autoconhecer. Dói pra caramba se autoconhecer. Principalmente quando a gente está olhando para o lado que a gente acha que é ruim, né? Mas é necessário. Então é isso, é a gente tentar fazer sempre o agir, o pensar, o sentir e o agir. Caridade espiritual. Do ponto de vista espiritual, a caridade nos leva a amar a Deus em tudo e em todos. Enxergar Deus como Criador e Deus como criatura. Não somos centelhas divinas? Então eu sou uma parte de Deus, né? Então eu tenho que viver não como Deus que a gente, né? Mas eu sou uma centelha dele. Ele me criou a sua imagem e perfeição. Eu que estraguei tudo, mas acho que estraguei, às vezes não, né? A gente está vivendo o que tem que viver do jeito que tem que viver. Quando eu digo eu, é eu, você, é ele, é o outro, somos nós, né? É amar a Deus em tudo e em todos. Isso começa com a compaixão, com a decisão de ajudar, de perdoar, de suprir, de não nos deixarmos levar pelas características externas de ninguém. Porque às vezes a gente olha uma pessoa e né, ela vem, né? Ai, que pessoa isso, que aquilo, nossa, não quero, né? Chegar perto, não quero ter contato. A gente faz muito disso, todos fazemos. É um sentimento puro em relação ao outro, nosso irmão em Cristo. A gente fala tanto nisso, né? A gente lê tanto sobre isso, a gente ouve tanto disso, né? Só que a gente, infelizmente, não consegue viver isso. Nosso irmão, que o outro é meu irmão em Cristo, né? E a caridade nos faz, os moradores de rua, que esta e outras entidades
praticam levando alimento, levando cobertor, né? É o nosso irmão que está ali. Então, quando você está levando alimento para eles aqui aos sábados, você está praticando a caridade. Opa, virei. Para mim, um dos maiores exemplos de caridade é a Madre Teresa de Calcutá. Um dia ainda eu vou ler sobre ela, não parei ainda, não tive esse tempo. Mas eu acho que essa imagem diz muito do que é ser caridoso. Irmão Dulce também, né? Chico Xavier também. Nós temos vários, acho que N exemplos pelo mundo, né? De pessoas caridosas. Zé? Então, amor. Só você vai me ajudar. Aproveita para olhar o diâmetro do bracinho do menino. Muito fininho o bracinho. Volta lá. Vi? Você pensa que eu não vi? Vi. Por isso que ela está. Segurar o prato e levar Por o isso que ela está dando que não deve ter nem condições de segurar. Aí lá atrás a gente falou, né? Como deve ser a minha ação para com o próximo. A caridade responde com benevolência, bondade de ânimo, boa vontade. Gente, se a gente tiver boa vontade com as pessoas, eu acho que a gente já fez um grande negócio. Porque a gente vai falando assim, parece, não, a gente tem que ser santo, não, a gente tem que ser perfeito, não, a gente não pode errar. Não, se a gente tiver a boa vontade de ouvir um amigo, se a gente tiver a boa vontade de ir ali no sábado levar, entregar uma marmita, se a gente tiver boa vontade, né, de praticar qualquer ação que vai beneficiar o outro, sendo que nós seremos os mais beneficiados, a gente já está agindo com benevolência. Como deve ser a minha ação para com o próximo? Benevolência, boa vontade, que é a palavra que a gente mais consegue gravar, eu acho. Ação, sensação de ação. Ao pensar, avaliando ou julgando o próximo, como eu devo proceder? A gente está ali matutando, né? Xingando uma pessoa que a gente não gostou, que fez tal coisa com a gente, olhando, aquele sapato não combina com aquela blusa, aquele cinto. Como eu tenho que proceder? Com indulgência. Eu tenho que me sentir disposto a perdoar, tá? E perdão. Clemência, misericórdia para comigo. Não quer dizer que a gente tem que achar que ele é pobrezinho, que gente, coitadinho, não. Né? Cada um é protagonista da própria história. Né? Mas assim, com indulgência, sim. Alguém me magoou, é o que a gente falou lá no começo, né? Modo beneficiado absoluto. Não tenho dúvidas disso. Ou não me deixar magoar, né? Não deixar aquela pessoa me atingir. É difícil, mas toda vez que a gente se sente magoado, é o nosso ego que está falando. Vocês não tenham dúvida disso. É o nosso ego que está falando ali. E o ego é uma coisa difícil da gente conhecer, da gente se livrar dele. Mas a gente tem que tentar. E como eu devo receber a ação do próximo? Indulgência, benevolência, perdão. Reconhecer que alguém errou contra você, contudo, optar em deixar rancor de lado em relação a essa pessoa. Que mérito tem eu fazer uma oração de coração em prol do Celso? Eu adoro o Celso, a gente é amigo há não sei quantos anos, né? A gente se conhece desde o início da feira, né? Já estivemos juntos várias vezes. Eu rezo para o Celso, eu rezo para meus amigos. Mas o mérito, a pureza do meu coração está ali para aquela pessoa me sacanear. Eu já fui sacaneada algumas vezes, confesso para vocês. À época, não perdoei.
Mas eu acho que a gente vai ficando calejado, a gente vai estudando, a gente vai se autoconhecendo, a gente vai vendo que aquele sentimento está fazendo mal para a gente, que a pessoa estava sabendo que eu estava lá no lar. Você fala o quê? Reza, que seja feliz. Porque tem aquela história também, né? A pessoa feliz não pensa em fazer mal para o outro, né? Não tem isso? Então, quando a gente reza para aquela pessoa ali que você vê que quer te sacanear, que não te gosta, alguma coisa assim, primeiro que é um problema dela com a gente, né? Não da gente com ela. Então, reza, que ela fique feliz, que dê tudo certo, sem a menor hipocrisia, viu, gente? Até mesmo porque é uma pessoa que precisa de orações, né? A gente está fazendo uma caridade. Porque ela ficando feliz, eles querem de você também, né? Aí ela não pensa, não fica pensando em sacanear. Né? Principalmente dentro da família também, né? Infelizmente. Tem, é o que eu falei lá atrás. E às vezes. Eu pensei, ela falou, eu fiquei pensando e ela falou. Mas é isso, é aquele negócio. Às vezes a gente está ali, não sabe por quê, é algum resgate. Começa a rezar. A primeira vez você vai rezar por obrigação, a segunda vez, nossa, a Meire falou, quem sabe eu rezar, né? Vai me fazer bem. Dali a pouco, depois de uma semana, um mês, um ano, eu sei. Acho que as pessoas que mais às vezes nos magoam é que a gente jamais pensaria que seria capaz de fazer isso. Então, mas você também para pensar que aquela pessoa é um ser independente de estar na sua família, independente de ser um parente seu, ela é um ser humano como outro qualquer, como o seu amigo, como aquele que está lá que você não conhece. Todos somos seres humanos, todos somos ligeiros e aceitos. Por quê? Porque tem um laço familiar. E a gente sempre acha que porque é família, ele tem obrigação com a gente de nos sacanear, de fazer o bem. Mas é assim. Você não pode se sentir obrigado a tratar bem as pessoas. Você tem que tratar bem, você tem que fazer bem, porque você sente que te faz bem e que está fazendo bem para o outro. Né? Mas a gente faz isso. Né? De achar que é da família, imagina, meu irmão me sacaneou, onde não podia, e aquilo mata a gente por dentro, né? Corrói a gente por dentro. Começa a rezar, fazer uma oração uma vez por dia. Você faz orações ao dormir? Ao levantar? Ao levantar? Porque no momento que ela fala, nossa, eu vou conversar com Deus. Você está dentro do carro, você está andando, você vê um arco-íris, você fala, meu Deus, olha que imagem linda, lembrança da promessa que Noé fez, né? Com Deus, que o mundo não acabaria em dilúvio, né? Você começa a ter essas. Eu fico viajando na maionese, sabe? Eu fico, olha que lindo. Às vezes as pessoas olham o arco-íris, é lindo, mas olha o significado do arco-íris. Sim. Muitas pessoas não sabem. Nossa, essa conta vai ver, é isso aí. A gente vai contando, a pessoa, isso é uma pessoa que você ensinou alguma coisinha básica. Então, eu tento tirar proveito de tudo, mas tem coisa que as pessoas nos machucam que você tenta fazer a digestão demora. Então tenta praticar caridade com essa pessoa. Quando você lembrar e ver que está indigesto aquele sentimento, faz uma oração. Primeiro por você, sabe? Para você conseguir orar por aquela pessoa com o coração. Você não vai conseguir na primeira, eu sou bem honesta com você. Vai conseguir na segunda, tô mentindo, gente. Mas a hora que você perceber na terceira, na quinta, na 10ª, a coisa virá tão naturalmente, você não vai nem lembrar daquela pessoa. Ou vai lembrar que fazer uma oração para ela, para que ela fique bem. Entendeu? Porque olha, para que peça, principalmente a Nossa Senhora, para que você consiga perdoar essa pessoa, porque o perdão só vai fazer bem a você. Talvez essa pessoa nem sinta que foi perdoada, e como fala por aí, ande e defeque para a gente, né? Para não falar outro termo, né? Então assim, mas não pensa nele, pensa em você. O que essa oração, o que esse perdão está fazendo dentro de você é transformador. Você não tenha dúvidas que é transformador. E a partir do momento que isso transformar você, que você conseguir sentir que cada dia um pouquinho mais está doendo menos, e você vê que aquilo está te fazendo bem, está fazendo,
o que ele fez que te magoou, porque é um tal negócio, você faz a lei da ação e reação, né? A gente planta laranja, come laranja. É engraçado, eu sou uma pessoa que mesmo te ofender com a palavra, eu te dou desprezo, que eu acho que é o pior. E é o pior também para você. Que é uma mancha eu que você sou, está... Tipo assim, eu vou falar, eu tô tendo um problema muito grave com a minha irmã, né? Ela falou, acho que quando mexe com filhos da gente, é ferir a tua alma. Entendeu? Então acho assim, por causa de, hoje em dia as pessoas, essa política, as pessoas colocaram, esqueceram de alguns princípios, de alguns valores, acho assim desnecessários, acho que as ofensas desnecessárias, o ódio com as outras pessoas desnecessárias. Eu só me manifestei e dizer assim que, gente, pra que tudo isso? Eles nem lembram da gente, nenhum nem do outro, pra mim isso ninguém, entendeu? Então pratica caridade, vai ajudar alguém lá na rua que tá passando fome, ver que vocês estão ali brigando aí. Eu já falei isso, entendeu? Mas se esse cara atacando, brigando, perder esse tempo desnecessário, proliferar esse ódio desnecessário, faz alguma coisa para quem precisa, vai dar uma volta na rua, olha quantas pessoas estão com fome, quantas pessoas estão sem roupa, entendeu? Vai lá na frente do parque ali, no hospital do parque, você vê um monte de gente lá passando fome, com frio, sabe? Eu tenho os mendigos ali que você tem vontade de sentar com eles e conversar, faz isso, ocupa a tua mente. Mas a pessoa com a cabeça vazia, oficina do diabo, né? Então é isso aí. Falou só que assim, em vez de eu revidar, eu simplesmente não briguei. Ixi, faz bem? Olha, não faz bem, vai ser pior se eu entrasse num debate, porque nenhum nem outro tem razão. Ia virar ofensas, e aí eu acho que isso não é ter sabedoria. Isso é ser ignorante também. Então eu prefiro assim, o silêncio, ele manifesta assim, pelo menos pra mim, não me deixa mais, eu já fui muito estourada, muito, falava, levava. Só que hoje, tipo assim, se quer brigar, briga sozinho, porque eu tô com preguiça. Eu tô com preguiça de brigar, sério. Então é estranho, eu falei assim, eu fui muito estourada, falava, eu era um bicho, eu era um leão mesmo. Hoje, isso daqui me parece. Ah, quer falar? Tá bom, tô com preguiça, quer brigar? Não. Mas se me tirar do sério, ninguém aguenta. Porque eu vou assim, eu acho que vem verdade. E nem todo mundo está acostumado a ouvir verdade. A verdade dói. Então, se você tem o direito de ofender, você não tem o direito de ouvir. Então, assim, são coisas que acontecem que eu falo. Eu acho que você está envolvendo uma coisa que não tem nada a ver. Envolver um filho, uma filha. O que tem a ver com isso? Você quer me ofender em que sentido? Eu simplesmente ignoro. Só isso. Mas faça uma oração para ela. Off? Não. Tá bom? Então a caridade responde com perdão. Resumindo, caridade sintetiza todos os deveres do homem para com o próximo, pois dá conta de todos os aspectos da interação do homem com seu semelhante, com seu irmão em Cristo. Batendo de novo, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. A palavra caridade tem uma acepção muito extensa. A caridade em pensamentos, em palavras e em ações. Então, o pensamento bom para com alguém é um ato de sentir a palavra. Pode pensar, você já está sendo caridoso. Palavras e ações. Ama sempre. Isso é uma frase que tem uma oração que um dia eu ainda vou fazer aqui para vocês. Fazendo pelos outros o melhor que possa realizar. Seja em pensamento, em palavras, seja em ações. Mas ama sempre, gente. Porque o amor salva. Faça o bem, não importa como, nem a quem. Palavra, pensamento, ação. Não importa. Faça o bem. Não percam a chance de fazer o bem. Caridade é processo de somar alegria, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade. Aí, eu fiquei pensando que eu queria pôr algumas imagens de pessoas praticando a caridade. E aí eu coloquei algumas imagens que para mim são muito importantes. Eu me sinto privilegiada e orgulhosa de fazer parte desse grupo.
tá? Me perdoe se não me autorizaram a colocar as imagens, mas tá aí, tá bom? Projeto Sopão aqui da casa. Eram as fotos que eu tinha, algumas eu pedi, tá bom? Tá aí, olha gente, eu já comi dessa marmita, já me deram para levar para casa. Delicioso! Sextas e sábados, a entrega, quando eles montam os cobertores, são marmitas, forra-pisos e cobertores para os moradores de rua aos sábados. Aqui também, e aqui o bazar beneficente mensal, de roupas usadas aos sábados, que aliás, sábado que vem tem, tá bem? Compareçam aí para prestigiar, sábado agora. É isso, gente. A espiritualidade já vai parar, o Zé também, né, Zé? Tá vendo? Por isso que não é uma palestra, é uma conversa. E quando a gente começa a conversar, eu gostaria de fazer a leitura, Zé, se me permite, de uma oração, tá? Aí se der a gente coloca cartas. Deixa eu só, eu queria que vocês agora ficassem assim, quietinhos, fechassem os olhos. A espiritualidade atua em cada um de vocês. Pense num lugar gostoso que traga para cada um de vocês a paz, a tranquilidade. Não desanime, persistes mais um tanto. Não cultives o pessimismo, centraliza-te no bem a fazer. Esquece as sugestões do medo destrutivo. Segue adiante, mesmo varando as sombras dos próprios erros. Avança, ainda que seja por entre lágrimas. Trabalhe constantemente, edifica sempre. Não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração. Não te impressiones à dificuldade. Convence-te de que a vitória espiritual é construção para o dia a dia. Não desista da paciência. Não creias em realizações sem esforço. Silêncio para a injúria, ouvido para o mal. Perdão às ofensas. Recorda que os agressores são doentes. Não permita que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apaguem a esperança. Não menospreze o dever que a consciência te impõe. Se te enganaste em algum trecho do caminho, reajusta a própria visão e procura o rumo certo. Não contes vantagens nem fracassos. Estuda buscando aprender. Não te voltes contra ninguém. Não dramatizes provações ou problemas. Conserva o hábito da oração para que se te faça luz na vida íntima. Resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou. Ama sempre, fazendo pelos outros o melhor que possas realizar. Age auxiliando. Serve sem apego. E assim vencerás. Emmanuel. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus,
Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Demorou, mas desculpa.